Salvete, discípuli. Na aula passada, nós iniciamos a lição 16 e hoje nós vamos ver a segunda parte, o texto dessa lição, que se intitula Icaro et Catilina. Então, para quem é da área do direito, trata-se de algo histórico muito interessante que nós conseguimos ler nas 4 catilinárias escritas por Cícero. Esse acontecimento se deu no ano 63 a.C. Então, um breve resumo para quem não lembra ou nunca viu esse assunto. Basicamente, Catilina, que vinha de uma família aristocrata, era um aristocrata endividado, politicamente frustrado também, ele organizou uma conspiração para tomar o poder em Roma. E buscou apoio em setores marginalizados, certos membros da elite também. E à época, Cícero era cônsul. Lembrando que o cônsul na República era a mais alta magistratura que alguém poderia ter. E ele ficou sabendo dessa trama golpista e denunciou no Senado. Então, posteriormente, Catilina foi condenado à morte, mas normalmente o grande debate, e mesmo após a morte de Catilina e de outros membros da elite envolvidos, Cícero foi condenado por isso, ele foi exilado também posteriormente, mas o debate normalmente é até onde as garantias individuais vão. Então, até onde vai a segurança do Estado e eu tenho as minhas garantias individuais, né? Só para lembrar que Catilina não teve um julgamento formal. Ele, foi construída toda uma retórica, como vocês podem perceber, contra isso, e como teria sido se não houvesse esse contrabalanço por parte de Cícero? O que teria acontecido sem essa intervenção? Nós não sabemos. Será que a passagem de república para império teria sido antecipada? É difícil saber, mas aqui nós temos um caso de estado de exceção em Roma. Nós temos uma expressão em latim para esse estado de exceção, essa emergência, que é senatus consultum ultimum. Senatus consultum ultimum. Bem, mas isso é tema para discussão, né? Até que ponto Cícero agiu dentro da legalidade, ou se ele extrapolou certos poderes sob esse pretexto de salvar o Estado. Então, enfim, basicamente é isso. Recomendo vivamente, quem puder, adquira, ou com certeza vocês encontram gratuitamente na internet, Catilinárias, e leiam esses discursos de Cícero. O primeiro, aqui é um resumo que nós vamos ver em latim, mas o primeiro inicia: Quousque tanne nabutere Catilina patientia nostra? Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Enfim, muito interessante. Aqui nós temos um mapa da Itália, Roma está aqui, onde as tropas de Catilina estavam, supostamente, na Etrúria. Bem, nosso foco aqui é língua latina, então vamos lá. Primo, isso daqui é uma abreviação, ante Christum natum, ante é a preposição abreviada, pede acusativo, Christum natum saeculo, então, primo ante Christum natum saeculo, Respublica Romana magno in periculo fuit. Então, o meu verbo está aqui, fuit, esteve, né? Quem esteve? Então, meu sujeito, nominativo singular. A República Romana
esteve em que o meu ablativo singular? Em grande perigo. Lembrando que é comum quando eu tenho a preposição in que pede ablativo, né? Lembrando que se eu tiver in mais acusativo é porque eu tenho um verbo de movimento. Mas in mais ablativo, e se eu tenho um substantivo seguido de um adjetivo, é comum que essa preposição vá ao meio. Mas é algo estiloso, estilístico. Claro que você pode colocar ao início também. Você pode falar in magno periculo. Magno em periculo, em grande perigo. Nós vimos algo semelhante em aulas passadas com a preposição cum. Então, em vez de cum summa laude, cum magna laude, nós temos summa cum laude, magna cum laude. Então, a República Romana esteve em grande perigo quando a adjunta adverbial temporal, no primeiro século antes do nascimento de Cristo. Né? Nós falamos no primeiro século antes de Cristo. Então, não é a primeira vez que aparece essa abreviação ante Christum natum, está aqui no meio, mesma lógica magno in periculo, só que em vez de uma preposição, nós temos uma expressão. Então, é como se fosse primo saeculo ante Christum natum, res publica Romana magno in periculo fuit. Bem, por quê? Porque Catilina, né, nam Catilina, vir summo loco natus contra senatum, aqui é um erro de digitação, veja que eu tenho, né, esse bato o olho, nossa, esse daqui não sou latim, tem um TN. Então, há duas possibilidades aqui, tá? Obviamente, está falando dos magistrados, tá? Então, em vez desse TN, nós vamos ter o S, então é magistra, até aqui tudo bem, minha magistratusque. Então, em vez de um TN, o que eu tenho ali é um US, magistratusque. Tá? Eu poderia considerar que fosse no singular o magistrado, talvez se referindo a Cícero. Tudo bem, né? Faz mais sentido que seja no plural, mas eu poderia ter magistratunque. Então, no primeiro caso, nós vamos ter o acusativo plural. No segundo caso, nós vamos ter o acusativo singular. Coniuraverat et socios spe victoriae et praedae in republicam incitaverat. Bem, então vamos aos verbos. Vai aparecer bastante aqui o pretérito mais que perfeito do indicativo ativo. Coniuraverat, tinha conjurado, conjurara, havia conjurado, só o T aqui, eu sei que o sujeito, o nominativo é singular. E depois, incitaverat, tinha incitado, ou incitara, motivara. Bem, então, quem tinha conjurado, quem tinha incitado? Eu busco aqui o nominativo singular e só encontro em Catilina. Catilina é um nome masculino pertencente à primeira declinação, da exceção, né? Nomes masculinos de primeira declinação. Por quê? Porque a maioria dos substantivos de primeira declinação são femininos. Então, Catilina, e aqui agora nós temos o oposto, vir summo loco natus, ou seja, homem nascido de um lugar mais elevado, ou seja, um homem de altíssima estirpe, ou seja, vem de uma família tradicional, aristocrata, romana. Então, Catilina, homem de altíssima estirpe, tinha conjurado contra quem? Contra é uma preposição que pede acusativo, contra o Senado e os magistrados, né? Eu estou considerando os, plural. Senatum, acusativo singular, magistratusco é acusativo plural. Lembrando que esse que é uma enclítica, ou seja, significa et, é como se fosse contra senatum et
magistratus. Então, para não ter o et, para indicar que é uma junção ainda mais forte, e como se fosse apenas uma coisa, né, como senatus populusque romanus, nós utilizamos a enclítica que, mas a tradução na língua portuguesa é a mesma. Então, pois Catilina tinha conjurado contra o Senado e os magistrados, e o quê? E tinha incitado, tá, o quê? Eu preciso, né? Quem incita alguém, o meu acusativo. E tinha incitado os sócios, ou seja, os seus aliados. Quem incita alguém contra alguma coisa, certo? Contra a República. Então, Catilina tinha conjurado contra o Senado e os magistrados e tinha incitado os seus aliados contra a República. Só que ainda eu tenho essa parte aqui. Spe victoriae et praedae. Que é o quê? Tinha incitado os seus aliados na esperança, ablativo singular, na esperança do quê? Agora eu tenho meu genitivo singular. Da vitória e da pilhagem, né? Praedae é quando você conquista numa guerra o povo inimigo, vence a batalha, você recebe a praida, ou seja, o montante, o botim, o que ficou ali. Vamos ver uma tradução que possa, né? Ou seja, é uma imagem aqui, né? Presa, despojos, pilhagem, roubo, caçada, presa, pasta. Né? Então, tem os despojos, né? Os ganhos, os lucros. Então, ele tinha conjurado os seus aliados na esperança da vitória e do despojo, dos despojos, só que é genitivo singular, em português a gente pode traduzir pelo plural, na esperança contra a República. Tá? Tum, Cicero consul senatum convocavit, et Catilina inquit, rei publicae perniciem parat, pigri fuistis, quid cessatis in dies. Cicero está falando aqui, vamos parar por aqui. Então, o cônsul Cícero convocou o Senado e disse, inquit é um verbo defectivo, pode ser tanto disse e diz. E aqui, entre aspas, nós temos a fala dele. Catilina prepara o quê? Um massacre para a República. Pernicies é uma palavra de quinta declinação, que é a matéria desse capítulo. Pernicies, e pode ser traduzido como massacre, morticínio, ruína, destruição, etc. Bem, vós fostes preguiçosos, ou eu posso traduzir também, vós fostes lerdos, ele está se referindo ao Senado, porque as coisas estão acontecendo e o Senado não está fazendo nada. Quid cessatis in dies? Então, nós já vimos o cessare com essa ideia de hesitar. Então, por que hesitais? In dies é uma expressão que significa um dia após o outro, constantemente. Então, por que hesitais dia após dia? E ele continua. Olim senatus in officiis fidus et severus fuit, saepe ab initio die iusque ad meridiam vel ad vesperum de republica consultavit, et res arduas superavit. Então, vamos lá. Ele vai voltar no tempo, olim, ou seja, outrora, no passado. No passado, o que ocorria? O Senado veja que ele está utilizando aqui o pretérito perfeito do indicativo ativo, fuit, consultavit, superavit, e eu vou buscar fazer uma tradução bem literal, trazendo o pretérito perfeito na língua portuguesa. Mas nós poderíamos perfeitamente, nessa situação, traduzir tudo em língua portuguesa, utilizando o pretérito imperfeito.
né? Era, e por aí vai, né? Superava, né? Consultava, deliberava. Outrora, o Senado foi o quê? Fiel e severo em seus deveres, in officiis, in mais ablativo. Officium é uma palavra neutra de segunda declinação, is ablativo plural de segunda declinação neutro. O verbo ser estar é um verbo de ligação, portanto, o que vier depois, no caso aqui, fidus et severus, que é o predicativo do sujeito, também irá para o nominativo. Então, no latim, o caso próprio, claro que há exceções, o caso, que a gente vai ver mais para frente, o caso próprio do nominativo a função sintática própria de nominativo é de sujeito e predicativo de sujeito. Bem, muitas vezes, referindo-se ao Senado, ele deliberou do início do dia até o meio-dia ou até a tarde. Eu poderia colocar até o final da tarde sobre o quê? Sobre a República. E venceu, superou coisas árduas, difíceis. Eu posso colocar aqui situações difíceis. Lembrando que nós vimos na última aula, res rei significa coisa, mas pode ser traduzido em latim de diversas maneiras. Etiam hodie populus auxilium ex senato sperat, cur dubitatis pro patria, pro liberis, pro agris pugnare, parati este copias Catilinae mecum fugare, rei publica in rebus adversus fidem servavisse honestum erit. E aqui nós finalizamos a fala de Cícero. Então, etiam hodie, também hoje o que? Sperat, espera. Quem espera? O povo, também hoje o povo espera o quê? Ajuda, auxílio, vindo de quem? Ex senato, do Senato. Então, ex é uma preposição que pede ablativo. Também hoje, o povo espera a ajuda do Senato. Por que vós duvidais? Duvidais do quê? De lutar. Lembrando que dubitare pode ser traduzido, como vimos na aula passada também, como hesitar. Então, por que hesitais em lutar pelo quê? O pro é uma preposição que pede ablativo e significa em defesa de, em favor de ou simplesmente pelo. Então, por que hesitais em lutar pela pátria, pelos filhos, pelos altares? Então, pela pátria, palavra de primeira declinação, ablativo singular de primeira. Liberi é filho. É filho no sentido de menino é menina. Então, é uma palavra que serve para genérica, certo? Aqui é de segunda declinação, ablativo plural. E ara altar, é uma palavra de primeira declinação, aqui está o ablativo plural de primeiro. O ablativo plural e o dativo plural de primeira e segunda declinação, independente do gênero, eles terminam sempre em isso. Então aqui o Cícero, ele era um conservador, tá? Então ele pertencia ao partido político dos optimates. Nós tínhamos basicamente dois partidos, aquele mais voltado, né, para as questões do povo, etc., que eram os populares, que era o partido, por exemplo, a facção de Júlio César, e nós tínhamos os optimates, né, o partido dos melhores, que trazia esses interesses mais conservadores, republicanos, como é o caso de Cícero. Então, veja, isso daqui, gente, é mais de 2000 anos atrás, e hoje nós temos Deus, pátria e família, né? Então, o Deus seria os altares, né, pro Ares, a pátria está aqui, pátria, e família seria os filhos, né? Então, não é um discurso
original, o que se tem aí ao longo do século XX e agora no século XXI. Cur dubitatis pro patria pro liberis pro aris pugnare. Claro, isso aqui é uma adaptação, tá? Mas essa lógica aparece em seus discursos. Parati este, estejam preparados, né? Estejais preparados. Fugare significa afugentar, ou seja, pôr em fuga. Então, estejam preparados para pôr em fuga comigo, mecum, que nós já vimos, o quê? As tropas de Catilina, ou as forças militares de Catilina. Catilina, genitivo singular de primeira. Cópia muito interessante, tá? Porque trata-se, no singular, copiai, significa uma grande quantidade de. No entanto, no plural, ela tem outro significado. Copiai, copiaram, significa tropas militares, forças militares. Então, estejam preparados para afugentar comigo as tropas ou as forças militares de Catilina. E aqui nós temos o verbo ser, estar no futuro, será. Será honesto. Né? Vamos ver outra possibilidade de tradução do adjetivo honestos. Será honrado. Honrado é interessante. Será honrado ter salvado, ter conservado. Essa estrutura já apareceu antes. Verbo salvare, o fidem no acusativo e república. Então, será honrado ter salvado a lealdade, ter conservado a lealdade à República em coisas adversas, ou seja, em situações adversas. Será honrado ter conservado, aqui é o infinitivo passado da voz ativa, esse isso nós vimos na aula passada, ter conservado a lealdade à República em situações adversas. Bem, então aqui termina a fala de Cícero. Deinde senatus Catilinam damnavit. Paulo post exercitus Romanus cum Catilina in planitie Etruriae acie decertavit. Dies Catilinae ater fuit, ita Cicero Republica magno periculo liberavit. Então, essa é a versão ganhadora, essa é a versão oficial, como nós normalmente temos na história, certo? Conta a história quem, né, narra a história quem saiu vencedor. Depois, o Senado condenou Catilina. Em seguida, o Senado condenou Catilina. Pouco depois, o exército romano lutou em linha de batalha, né? Isso aqui é uma decertare acie, ou seja, é lutar em frente de batalha, em linha de batalha, contra Catilina, esse cum aqui com a ideia de lutar, não é um cum de companhia, mas contra Catilina, na planície da Etrúria. Nós temos aqui no mapa, planície da Etrúria. Então, o dia foi tenebroso, atrum, tenebroso, escuro, para quem? Para Catilina. Assim, Cícero libertou a República de um grande perigo. Então, o verbo liberare, quem liberta alguém de alguma coisa. Esse alguém vai no acusativo, republica, e de alguma coisa, que vai no ablativo, magno periculo. Então, aqui tem o Senado, senatus, Catilina, e aqui Cícero. Aqui é tipo dele, odie mihi crastile, ou seja, hoje para mim, amanhã para ti. Hoje, Catilina, quer a minha cabeça, amanhã é a sua. Né? Cras significa amanhã, daí nós temos o verbo
procrastinar. E aqui, algumas palavras de quinta declinação, já conversamos, já falamos que é a declinação que tem menos palavras, res rei, coisa, res pública, como que nós declinamos, o pública é um adjetivo de primeira classe, como res é feminino, o pública aqui é como se fosse uma palavra de primeira declinação, res secundae, rerum secundarum, res adversae, fides fidei, spes spei, pernicies perniciei, aqui é um erro de digitação, que é planície, vejam, planitie, né, in planitie aqui, então é planities, aqui tá correto, não, faltando aqui, planitiei, planities, planitiei, acies, aciei, bem, quiquerocatilina, assim vai. Próxima aula, nós vamos iniciar a lição 17, nós vamos ver os compostos do verbo sum, e também orações interrogativas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau.